Estou cansado de jeito nenhum dos senhores. Pessoal, eu tenho fiéis companheiros do plantão. Quer dizer, cada professor deve ter seus fiéis companheiros, né? Eu tenho fiéis companheiros de plantão, e aí Isabela, Sofia Mol, o Matheus, o Henrique Godin, a Natália, Ana Clara de vez em quando aparece, enfim, tem uma, deixa eu ver, ontem apareceu mais alguém. Quem que foi que apareceu? Ana Clara que apareceu lá ontem. Não, Isabela, não, e de vez em quando umas 2 vezes, né, Isabela? Olha só, moçada, vamos lá, a gente precisa falar bastante coisa hoje, e eu espero o seguinte, quem já não, tentem fazer a trilha do conhecimento depois da aula. Se você souber a resposta, beleza, mas se não souber, espera a aula, porque aí eu vou responder aquelas questões que estão lá, tá? Para vocês não terem problema com performance. Ah, Marcela, bom dia, sumida. Mentira, a gente conversou semana passada. Enfim, então para vocês, essa semana a gente teve um monte de problema, não sei se vocês repararam, mas assim, o João Pedro, me puxaram a orelha, Edmar, a minha performance, a Ana, do 8º A também, Edmar, minha performance está lá embaixo, o que você fez? Que você destruiu o campus? Quase me lincharam virtualmente aqui, eu passei momentos de terror. Momentos de terror eu passei. Esse pobre professor foi jogado na guilhotina do Teams. Foi jogado na guilhotina do campus. E vocês, sem dó e sem piedade, me destroçaram, porque eu não tinha culpa do problema que o Teams e o campus estavam enfrentando. E eu fui lá destroçado. Me viu o grande medo. O grande medo é um terror que foi imposto contra mim. Eu, um nobre professor, tentando levar a felicidade para os meus alunos, fui admoestado, fui aviltado, fui quase defenestrado nessa vida de aula virtual. Muito bem, gente, agora sem mais delongas, sem mais brincadeiras, vamos lá para o que interessa. A gente vai hoje avançar no conteúdo o máximo que eu puder. Se vocês tiverem alguma dúvida, cadê a Ana Luísa? Ô, Ana Luísa. Ana Luísa, se manifeste aí, por favor. Oi, boa tarde, tudo bem? Te dei bom dia, acho que você não ouviu. Ah, tá. Seguinte, moçada, eu vou avançar o máximo no conteúdo possível. A minha Ana Luísa vai me ajudar. Cadê a Ana Laura? Ana Laura também sumiu, hein, Ana Laura? Você tá aí, Ana Laura? Ana Laura. Será que a Ana Laura... Ih, a Ana Laura nem tá aí, gente. Que absurdo, tá vendo? Vocês abandonam a gente. Otávio não aparece, os Henriques, enfim, essa galera nem, gente. Aí, a Isabela... Isabela Góes de Carvalho. Muito bem. O Davi também sempre aparece lá no plantão. Bem, o que aconteceu com o Conex? O Conex foi para o espaço. Aí a Ana também aparecia. A Ana aparecia lá no meu plantão, desapareceu, não aparece mais. Enfim, vamos lá, moçada. Já comecei a gravar, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, qualquer dúvida que tiver, aí, Otávios, é nós, mano. Gustavo também aparece, o Henrique, enfim. Bom que vocês estão aqui, viu? Nicole, a Nicole! Gente, vocês têm que aparecer mais no meu plantão. O plantão é tão legal, a gente conversa sobre trivialidades no início, obviamente, né? Depois a gente vai para o conteúdo mais sério. Pessoal, eu dei um tapa nesse PowerPoint aqui. Eu vou colocar a nova versão. Eu estou melhorando ele aqui, o layout e tal, para ficar mais bonitinho. E aí eu vou colocar essa nova versão, até onde eu for, eu vou colocar lá no campus para vocês, tá? Inclusive, eu fiz umas modificações aqui nessa cronologia. E aí, depois vocês dêem uma olhada lá também, tá? Beleza? Então, eu vou colocar de novo o PowerPoint lá. E, por favor, assistam, se vocês puderem, um plantão. Porque no plantão eu dei uma reforçada no conteúdo que eu trabalhei na semana passada. E dei já uns spoilers lá, tá? Sobre a aula de hoje. Hoje, obviamente, eu vou entrar com mais detalhes. Bem, na semana passada eu dei uma introdução bem geral assim sobre a Revolução Francesa. A gente falou desse calendário, dessa cronologia.
E aí, agora a gente vai detalhar um pouco mais, tá? E nesse detalhamento eu vou falar coisas muito importantes. E aí, caso vocês precisem anotar alguma coisa, vocês falam. Anotar não, dá print na tela, né? Aí depois vocês anotam em casa. Em casa vocês já estão. Aí eu viajando. E aí, enfim, eu vou começar aqui da caracterização da sociedade francesa, mais uma vez, porque isso aqui é muito importante. Porque eu quero que vocês saiam dessa aula sobre a Revolução Francesa com a ideia da importância da Revolução para a formação da sociedade que nós estamos hoje, tá? Eu nunca vou me cansar de dizer isso, porque o Iluminismo, ele é uma espécie de propulsor de eventos. Então, a partir do Iluminismo, um monte de coisa vai acontecer, como a gente já viu, né? Estados Unidos, Brasil e por aí vai. Bem, uma coisa muito importante que acontece a partir da Revolução Francesa é a transformação da sociedade. A sociedade anterior que nós tínhamos no antigo regime era caracterizada por ser estamental, ou seja, a sua posição social era definida pelo nascimento. Atualmente, as coisas mudaram bastante. Entretanto, não há absolutamente nenhuma proibição de que uma pessoa rica case-se com uma pessoa pobre, absolutamente. Naquela época havia. Embora hoje é muito difícil também, porque mais ou menos você casa ou você se relaciona com pessoas do seu círculo social ali. Muito bem. Mas a sociedade de classe que nós vivemos hoje, ela permite mobilidades sociais, né? Então você pode nascer pobre e pode ter uma ascensão social, como você pode ser rico e ter uma quebrar economicamente e se tornar pobre, né? Enfim, mas naquela época isso não é possível, porque a posição social estava definida ali pelo nascimento, tá? Bem, e com isso o terceiro estado era o grande prejudicado dessa situação, porque o terceiro estado ele trabalhava bastante, contribuía muito para as finanças do país, mas no final das contas o primeiro e o segundo estado eram os que eram privilegiados, com terras, cargos, isenção fiscal, enfim, recebiam os benefícios do trabalho da burguesia. A burguesia, obviamente, não contente com aquilo, ninguém ficaria, né? Então colocou a mão na massa e começou a quebrar o pau. Bem, então, essa é uma sociedade estamental que é caracterizada pela imobilidade social. Beleza? Avancemos. Bem, isso aqui é uma foto que eu tirei, mentira, eu nunca fui lá, mas enfim, isso aqui é uma foto do Palácio de Versalhes, mostrando a suntuosidade. A suntuosidade da vida da nobreza, da nobiliarquia francesa. O povo era muito rico. Esse primeiro e segundo estado aqui viviam de uma forma muito luxuosa, enquanto grande parte da população francesa passava por dificuldades. E essas dificuldades têm a ver com a questão da crise econômica que se instala na França. Bem, essa sociedade estamental, está cortando um pedacinho aqui, pessoal, mas está escrito que ajuda aos Estados Unidos, tá? Bem, essa sociedade estamental, que dava privilégios para determinados setores em detrimento do restante, fazia com que grande parte da população vivesse em grande penúria. Em algum momento isso vai dar um problema, porque se o país entra em crise, os primeiros afetados é a camada mais baixa. E aí, por ser mais afetada, ela tem dificuldade, inclusive, até para trabalhar, até para gerar riqueza para o país. Bem, soma-se a essas crises que se instalaram dois pontos fundamentais. Em meados ali do século XVIII, nós temos as Guerras dos Sete Anos, que foi uma guerra que aconteceu na Europa, que teve forte repercussão na economia francesa. A França perde essa guerra, então ela sai bastante endividada. Na verdade, numa guerra, mesmo o vitorioso tem problemas financeiros também, tá? Mas os franceses saíram prejudicados, muito prejudicados, porque perderam essa guerra. Muito bem. E aí, com isso, os franceses quiseram, em algum momento, uma revanche. E eles encontraram um momento oportuno para a revanche deles na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E aí, então, os franceses foram lá e ajudar os norte-americanos a conquistarem sua independência contra os britânicos.
E aí os franceses mandaram milhares de soldados ali contra os britânicos para ajudar os colonos americanos. Só que os franceses não tinham grana para isso. Eles já estavam prejudicados depois da Guerra dos Sete Anos, já estavam estrangulando a população, e aí eles vão mobilizar uma finança que de repente eles nem têm para mandar soldados, porque para você tem que fazer uniforme para os soldados, você tem que comprar armamento, você tem que comprar munição, você tem que transportar os soldados, tem que manter os soldados alimentados lá, enfim, é uma logística muito cara. Portanto, gasta-se bastante dinheiro com isso, e aí os franceses, mesmo com a ajuda e com a vitória norte-americana, não ganham nada, os franceses absolutamente não ganham nada. Bem, e além disso... Pergunta, Edmar, que tem no chat Sim. ali. O que é sans-culottes da Ana Clara? E a outra que eu acho que já foi respondida, mas tá ali. Os burgueses não tinham dinheiro não, Edmar? Porque eles vendiam muito. A burguesia tinha bastante dinheiro. O problema todo, daqui a pouco eu vou falar dos sans-culottes, mas a burguesia ela tinha bastante dinheiro, mas a burguesia era a grande estrangulada da situação, porque ela que pagava os impostos. Então a burguesia ela estava em ascensão. O problema todo, por exemplo, se você pegar o século XVIII, a gente está falando do século XVIII, tá? A Inglaterra estava bom, a Grã-Bretanha estava bombando, porque estava passando pelo processo de revolução industrial lá na Grã-Bretanha. A França tinha uma burguesia em ascensão ainda, mas é uma burguesia que estava um passo atrás. Por quê? Porque a burguesia ela estava investindo em mas a manufatura francesa nessa época estava muito atrasada. E no comércio. Só que aí grande parte do que eles arrecadavam, ou uma parte significativa daquilo que eles arrecadavam, ia para alimentar a corte. E eles gastavam muito dinheiro, então eles pagavam altos impostos. E aí, quando tinha crise econômica, e aí o rei tentava impor mais impostos ainda contra a burguesia. Por isso que a burguesia não ficou satisfeita. Porque eu quero entender o seguinte, quer dizer, isso aconteceu, tem exemplos históricos disso. Quando a burguesia, de certa forma, é acalentada, o rei faz carinho na burguesia, ela fica quietinha. Mas aí, quando o rei começa a estrangular ela demais, ela foi e se revoltou. Ela foi e se revoltou e derrubou o rei. E derrubou o rei, prendeu e guilhotinou o rei, né? Bem, então, esse que é o problema. Ela tinha dinheiro, mas ela estava sendo sufocada pela crise econômica também, tá? Então, é por isso que ela se revoltou no final das contas. E na década de 80, porque como a economia francesa dependia ainda muito da agricultura, não era tão desenvolvida quanto a da Grã-Bretanha, com essa crise econômica, com essa crise agrícola, porque na década de 80, lá na França, teve uns 2 anos de muita chuva e teve 2 anos de muita seca. E aí, com isso, teve 4 anos com uma profunda crise agrícola. E com isso, a produção caiu demais e as pessoas começaram a passar fome. A população mais pobre. Tá? Então, a população mais pobre, que era ali a mão de obra da burguesia, começou a ter muita dificuldade, inclusive para sobreviver. E aí essa crise ela começa a se espalhar para todos os cantos. Bem, aí com isso, com essas crises econômicas, com a crise financeira, de arrecadação, com a crise econômica, com a crise social, o rei ele tem uma excelente ideia. Ele falou assim, gente, eu preciso tomar uma atitude, porque senão a economia ela vai colapsar. E o que que o rei faz? Ele pega o telefone dele, ele entra no grupo lá da nobiliarquia, dos notáveis, dos nobres. Ele tem um grupinho lá, fechado e tal, e aí ele vai e manda brava lá pro pessoal, olha só, mandou lá o áudio para a galera, é o seguinte, pessoal, estou mandando o áudio aqui para facilitar. É o seguinte, a partir de hoje eu gostaria de ter uma reunião com vocês para a gente discutir a questão dos impostos. E aí com isso, pelo WhatsApp, o rei convoca os nobres para uma reunião. Ficou conhecido como Assembleia dos Notáveis. Então ele convoca a nobreza. E aí a nobreza, aí beleza, o pessoal chega lá, tal, com a Ferrari, tal, porque o povo era rico. E aí o rei vira para os nobres, olha, a partir de hoje, vocês vão ter que me ajudar.
Aí os nobres, claro, rei, vamos ajudar o senhor, o que que você está precisando? Aí o rei falou, olha, vocês vão precisar pagar impostos. E aí os nobres, mas de jeito nenhum, que absurdo, não vamos pagar nada. O rei propõe à nobreza pagar imposto também. E aí a nobreza se revolta contra o rei, a nobreza não aceita, absolutamente. Então, a primeira atitude que o rei Luís XVI toma para resolver a situação da economia francesa foi com a convocação da Assembleia dos Notáveis, da nobreza. Só que essa reunião falhou, essa reunião não prosperou, não foi aceita, quer dizer, a proposta não foi aceita e os nobres se recusaram a pagar impostos. Ou seja, a situação não foi resolvida. A situação não foi resolvida. E aí, para tentar resolver definitivamente a situação, o rei vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Então, duas atitudes que o rei toma. Primeiro, a Assembleia dos Notáveis, que não teve sucesso, não conseguiu resolver, queria universalizar os impostos, mas a nobreza não aceitou, a nobreza ficou com raivinha, não vou pagar imposto. Aí o rei, em 1789, então, convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E aqui eu vou falar uma coisa difícil, e vocês vão entender porque vocês são bonitos e inteligentes. Seguinte, a França era um governo politicamente absolutista, tá? Mas havia ali uma prerrogativa que pressupunha, que previa a convocação de representantes da sociedade francesa. Isso é a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Então, tinha representantes do primeiro estado, tinha representantes do segundo estado, tinha representantes do terceiro estado. De vez em quando isso era convocado, em momentos muito nevrálgicos. Nossa, Edmar, você está usando umas palavras muito difíceis hoje. É só jogar no Google, gente. Mas em momentos muito periclitantes, momentos muito difíceis, a França convocava, reconvocava essa Assembleia. Então, mesmo sendo absolutista, tinha ali um pitaquinho, um pedacinho de um parlamento, uma coisinha ali que lembrava um parlamento, tá? Que era a Assembleia dos Estados Gerais, mas não era convocada há muito tempo, desde o século XVII ou XVI, não sei, em que a Assembleia não era convocada. Então o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais e aí ele vai e fala assim, ó, moçada, é o seguinte, vamos ter que resolver a questão da economia do país, tá? Então a gente vai discutir aqui para ver como é que a gente resolve essa situação. E aí está aqui o rei, né? O rei está aqui em cima, como vocês podem ver, o rei aqui falando aqui, ele está aqui, e a galera reunida aqui, ele está conversando com a galera. Vamos lá convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Quer dizer, oh meu Deus do céu, isso aqui é a Assembleia dos Estados Gerais. Ele está querendo discutir para resolver o problema da economia do país, né? Bem, acontece que o rei tem eu coloquei o slide na ordem errada. Acontece que o terceiro estado pede para falar. O representante do terceiro estado pede para falar. O rei, beleza, tranquilo, assim, só força aí e tal, que a gente está aqui reunido, bacana e tal. Enfim, só a gente, antes de discutir qualquer coisa, a gente tem que discutir uma coisa fundamental, que é a votação por pessoa, a votação por deputado, a votação por cabeça. O que isso significa? Significa o seguinte, que os três estados somavam mais ou menos ali 500 e poucos deputados. Tipo, 100 e poucos deputados do primeiro estado, 100 e poucos deputados do segundo estado e 200 e poucos deputados do terceiro estado. Acontece que o sistema de votação da Assembleia dos Estados Gerais era por estado e não por cabeça. Era por estado e não por deputado. Então significa que o primeiro estado, ele se reunia e dava um voto. O segundo estado se reunia e dava um voto. O terceiro estado se reunia e dava um voto. Então eram 3 votos só. Um do primeiro estado, um do segundo estado e um do terceiro estado. O problema todo é que o primeiro e o segundo estado sempre faziam um conluio. Eles sempre faziam um acordo lá e votavam juntos para a mesma pauta.
E, geralmente, a forma como eles votavam era contrária à vontade do terceiro estado. Então, o terceiro estado sempre é prejudicado. E o que o terceiro estado tentou fazer? Ele tentou propor ao rei que toda e qualquer votação que ocorresse ali fosse por deputado. Porque se fosse por deputado, havia deputados no primeiro e no segundo estado que, inclusive, eram simpáticos às causas do terceiro estado. Então, provavelmente, havia pelo menos uma chance do terceiro estado vencer alguma pauta se houvesse votação por deputado e não por estado. Então, foi essa a proposta que o terceiro estado fez. A votação individualizada por deputado. Só que o rei nem o primeiro e o segundo estado aceitaram. E aí fala assim, não, gente, calma, calma. Vamos continuar do mesmo jeito. Aí o terceiro estado, percebendo que ele não conseguiria aprovar suas pautas, o terceiro estado, então, falou assim, Tudo bem, então. Pega essa Assembleia dos Estados Gerais e, enfim, vou sair daqui, não quero ficar nessa Assembleia aqui, eu vou fazer minha própria Assembleia. Então, o terceiro estado se revolta, pessoal. Ele se revolta e fala assim, vou sair daqui, vou sair dessa bagunça, dessa balbúrdia aqui, não quero esses estados gerais aqui, eu vou fazer a minha própria Assembleia. Então, o terceiro estado, a galera, os deputados, falou assim, só sai daqui. Eles saem de lá, saem do local onde eles estavam e vão para um outro local. E esse outro local é um salão de jogos, é um salão de um jogo que era conhecido como Pela. Quem joga tênis aí sabe, né? Quando vocês jogam tênis, vocês sabem, né? O que foi a Pela, gente? Vocês não sabem? Vocês não sabem o que foi a Pela? Quem joga tênis não sabe. Gente, olha só, toda vez que você for dedicar um esporte, você precisa estudar a história daquele esporte para saber de onde que veio, o que aconteceu. Bem, daqui a pouco eu falo da Pela. Mas aí, então, os deputados saem do local onde eles estavam ali discutindo a Assembleia dos Estados Gerais e vão ali para o salão do jogo da Pela, que é esse salão aqui, que está representado por essa imagem. O que esses caras fazem ali? Isso a gente está falando, pessoal, ali em junho, abril, maio, junho de 1789. O que eles fazem? Então, eles saem da Assembleia dos Estados Gerais e vão para esse salão, onde eles fazem o seguinte juramento. Nós não iremos desmobilizar essa Assembleia enquanto a gente não aprovar uma Constituição para a França. Então, esse é o juramento. Nós não iremos desmobilizar a Assembleia enquanto não aprovarmos uma Constituição para a França. Então, os caras fazem isso. Edmar, você pode e aí eles fazem esse juramento. Só para eu tirar um print. R$10. A Luísa está me devendo pelo menos uns 300 conto. Eu tô nesse nível. Obrigada. Por nada. Mas aí, os caras... Mas eu ia voltar também nesse... Eu vou ter que voltar lá. Mas aí, então, eles fazem isso. Eles declaram esse juramento para fazer uma Constituição, porque a França não tinha uma Constituição. Ela não tinha um corpo de leis. E aí, o que isso significaria? Significaria que, a partir da aprovação da Constituição, o rei teria que se submeter à Constituição, né? Então, a Constituição seria a Carta Magna, a Carta Maior, o corpo de leis magnânimo da França, e aí a França se tornaria uma monarquia constitucional. Bem, agora o rei tinha poderes absolutos, certo? E aí, o rei vai aceitar de boa? A princípio, o rei tá lá em Versalhes, fazendo lá o seu salão, tal, enfim, curtindo Netflix, e aí o povo lá se reuniu no jogo da Pela. E as notícias começam a chegar para ele fica, esquece aí, gente, não, tô maratonando uma série aqui, esquece de mim. E aí o povo, os deputados estão lá discutindo, e isso inflamou o povo. O povo que estava passando por muita dificuldade, percebeu que a saída, a retirada do terceiro estado dos Estados Gerais era a fagulha que eles precisavam. E aí o povo começou a ir para a rua.
o povo começou a fazer manifestação. O povo começou a gritar: queremos pão, queremos água, queremos também Netflix. Então eles começaram a pedir um monte de coisa, um monte de reivindicações, né, nas manifestações. A princípio, essas manifestações foram bem de boa, tá? Só que depois o pau começou a quebrar. E aí o que os caras fazem? Vão lá na Bastilha, que eu havia mencionado já anteriormente, vão lá até Bastilha, em julho de 1789, e aí quebram lá as portas, matam lá o vigia que estava lá e libertam os presos. Tinham poucos presos, mas simbolicamente a Bastilha representava o poder repressor absolutista do rei Luís XVI. Então, tomar a Bastilha simbolicamente, é um momento muito importante, porque marca uma grande porrada naquele poder repressor do rei Luís XVI. E aí, com isso, a partir da tomada da Bastilha, o povo fica mais inflamado ainda, porque ele vê naquela tomada a sua capacidade revolucionária. Ele percebe que ele faz diferença. E aí eles vão fazer marcha, mulheres vão fazer marcha de Paris até Versalhes para buscar o rei. Você vem aqui agora, você passa aqui, você vem aqui, Luís XVI, você vem aqui. E eles buscam, eles vão lá, né? As mulheres fazem uma marcha até Versalhes, de Paris a Versalhes. Nós que já fomos várias vezes na França, né? A gente sabe que é perto. Nem tanto, mas para ir a pé nem tanto. A gente vai de metrô, né? Mas a galera vai a pé. E aí eles foram andando, chegaram lá, e aí falaram pro rei: você passa aqui agora que a gente vai para morder nos dentes, né? Quando a pessoa fica com raiva, né? Aí pega a família real e leva para assassinar. Tem guardas que foram assassinados, enfim, mas. E aí depois chega um momento ali que alguém fala: não, calma, gente, vamos. Eles aceitaram. Aí levam, né, numa carruagem, levam a família real para Paris, porque o pau está quebrando em Paris, né? Então isso foi também muito importante. Mas ao mesmo tempo que está rolando essas coisas aqui em Paris, em Versalhes, no interior da França, o pau está quebrando. O pau, assim, mas tá uma situação, porque os camponeses estavam vivendo uma situação tão periclitante, tão difícil, tão desumana, que eles não têm mais recurso. E aí o que eles fazem? Eles estão com ódio no coração, assim, começam a assassinar padres, começam a assassinar nobres, assaltar, saquear mercados. O negócio, a violência se espalha pela França inteira, o pau começa a quebrar, assim. Esse período em que o pau está quebrando na França, ali junho, julho e agosto, ficou conhecido como grande medo. É um período de grande convulsão social e de grande violência. E enquanto o pau está quebrando, o povo estava lá no salão do jogo da Pela. E o povo estava lá, os deputados estavam lá. E aí os deputados viram, porque os deputados eram alguns nobres que aderiram à causa revolucionária, alguns membros do clero que também aderiram, mas a esmagadora maioria era de burguês, que inclusive estavam tendo seus armazéns, negócios assaltados. E aí a burguesia falou assim: cara, que isso, cara? Gente, mas gente, calma! Gente, sem vandalismo, por favor. A multidão estava ensandecida. Eles não iam conseguir controlar. Aí, o que a Assembleia faz? Ela decide promulgar um documento. E este momento foi muito importante para o processo revolucionário. Eles criam um documento chamado Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então, eles fazem esse documento, eles divulgam esse documento em agosto de 1789. Então, o documento ele foi promulgado e ele foi publicado para que as pessoas pudessem ver escrito, um documento escrito, que a partir daquele momento, os direitos legais de todo cidadão estavam garantidos. Então, eles fazem essa jogada, né? Para tentar amenizar um pouco a situação. Ameniza até, tá? Então, a coisa fica um pouco melhor ali, eles ficam mais... A população fica menos eufórica, né?
Enfim, tem uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de dizer, que é o seguinte. Nesse momento de convulsão social, nesse momento do grande medo, o rei ele se sente acuado. Claro, o povo foi lá, colocou os dentes, mostrou os dentes para o rei, e aí ele teve que voltar para Paris. Aí ele aceita a Assembleia do Terceiro Estado, ele aceita essa Assembleia como Assembleia Nacional Constituinte. Ele falou assim, não, gente, tá de boa aí e tal, beleza, pode continuar com a reunião aí que eu vou me submeter à Constituição. E isso também foi importante para a galera baixar um pouco a bola, porque aí, com a aceitação do rei, de que a Assembleia, com o reconhecimento do rei, de que aquela Assembleia do Terceiro Estado seria a Assembleia Nacional Constituinte, e também com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, então são medidas, são ações que ajudaram no apaziguamento do sentimento da radicalidade. Então a situação fica um pouco controlada, tá? Enfim, mas o rei aceitou, tá? Esse que é o ponto. Então, a partir do momento em que o rei aceita a Assembleia Nacional Constituinte, aí inaugura um novo período na história da França, que é o período da Assembleia Nacional Constituinte, tá? Mas daqui a pouco eu falo dela, que eu preciso falar da declaração. Olha que bacana que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tem diversos artigos lá nessa declaração, mas eu queria destacar alguns. Primeiro, liberdade de pensamento. Bem, hoje nós temos liberdade de pensamento e para nós é uma coisa óbvia. Você pode pensar no que você quiser. Aliás, todos nós podemos pensar o que a gente quiser. Só que a gente se manifestar, se nós vivêssemos no período do antigo regime na França, teríamos problema, com certeza. Mas, depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente não vai ter mais problema em se manifestar, tá? Mais ou menos. Mas, enfim. Mas, teoricamente, nós não teríamos problemas. Isso vai cair. Pega com a mão. Pega com a mão. Então, eles vão poder se manifestar, né, de acordo com aquilo que eles pensavam, tá? Então, isso é muito importante. Obviamente, se vocês já reconheceram que essa questão da liberdade de pensamento é uma manifestação iluminista, né? Então, isso foi concretizado aqui no documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse momento, pessoal, nós temos alguns documentos que são muito importantes. Primeiro, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e depois a Constituição vão celebrar os princípios iluministas, e aqui neste momento, tanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão quanto a Constituição francesa também vão celebrar os princípios iluministas. E a partir desses documentos, os países, principalmente do Ocidente, vão também imitar essas ideias. Então, essa noção que nós temos atualmente de liberdade, de igualdade de todos perante a lei, do direito à propriedade, tudo isso vem desse momento, tá? Então, por isso que eu insisto a todo momento, para que vocês compreendam que nós somos resultado desse processo revolucionário, pelo menos socialmente, politicamente falando, tá? Porque se a gente talvez entendesse um pouco melhor o que os caras queriam naquele instante lá com essas ideias, talvez, eu quero acreditar, que nós teremos uma sociedade muito melhor. Bem, igualdade de todos perante a lei, para acabar com os privilégios, né, do primeiro e do segundo estado. Soberania popular, essa é uma ideia muito poderosa, que é a ideia por detrás da democracia, né? Porque a vontade do povo é soberana. Então, por exemplo, se na votação, a gente vai ter votação para prefeito, né, mês que vem. Se a gente escolhe um prefeito ou a prefeita, é a vontade da população, né? Então, ela tem que ser respeitada. Então, é a vontade. Você pode criticar, você pode não gostar, né? O José Creuso foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Não gosto dele, mas eu tenho que aceitar, porque é a vontade da maioria, né? Enfim, então, que representa a vontade do povo, que é o princípio da democracia, né? Poder do povo. Bem, o governo deve existir para preservar os direitos naturais.
os direitos naturais é a propriedade, a livre iniciativa, liberdade de expressão, liberdade de religião, e por aí vai. Então, os direitos naturais que foram consagrados pelo liberalismo. Então, isso está aqui dentro da declaração. E, finalmente, quer dizer, tem um monte de outras coisas. A sociedade deve ser melhorada pela razão, pelo olho da razão, pela visão racional, pela ciência, pela razão. Não mais pelos preconceitos, pela superstição, pela fé, pela razão, tá? Que o governo deve se guiar. E aí o que é engraçado, o que é interessante é que se acreditou bastante, muito tempo nisso, nessa ideia, né? De que a sociedade, guiada pela razão, ela consegue modular melhor os seus problemas, quer dizer, consegue resolver melhor os seus problemas. Uma sociedade guiada por exemplo, preceitos religiosos, vamos supor, eu sou cristão, tá? Eu sou católico, eu sou cristão. Eu me torno presidente e aí, por exemplo, eu determino que, a partir daquele momento, todo o mundo, todo o Brasil terá que ir à missa todo domingo. Todo mundo tem que ir à missa. É um decreto. Pá! Claro que a Constituição nem vai permitir que eu faça isso. Mas aí eu determino isso. Qual que é o problema disso? É que se isso, por exemplo, foi aceito, se o José Screuso, que é, por exemplo, adepto de uma religião de matriz africana, aí quando ele sobe à presidência, ele fala o seguinte, ó, a partir de hoje todo mundo vai ter que seguir os meus rituais africanos, afro-brasileiros, né? Então, por isso, para evitar essa disputa, um evangélico, um budista, um católico, um adepto do candomblé, para a gente evitar, né, que um presidente, né, um governante, ele governe para aqueles seus ou toma medidas para beneficiar aquele grupo, o Estado é laico. E de onde vem essa laicidade do governo? Vem dessa ideia de que a sociedade deve ser melhorada pela razão, e não pelos preconceitos ou pelas doutrinas religiosas, tá? Porque a fé é um sentimento, um valor maravilhoso, espetacular, sensacional. É um valor muito caro, é um valor que mobiliza muito a gente, mas a fé, ele está no nível do irracional, né? A fé é uma coisa individual, é uma riqueza maravilhosa, mas é minha. Eu acredito com o meu coração, com a alma, com o meu espírito, mas a razão, ela pondera, a razão, ela considera, ela pode ser contrastada, ela pode ser criticada. Porque eu, por exemplo, eu não posso dizer para o José Screuso, meu filho, não acredita nisso, não, está errado. Não, a fé dele, é ele que acredita com tudo aquilo que o compõe. A razão não, a razão você tem que ponderar. E por isso que as leis, elas são racionais, certo? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento fundamental para que a gente compreenda que a gente precisa ser governado por leis racionais, científicas, fundamentadas, justificadas e legitimadas. Porque senão a gente volta no absolutismo, gente. Tá? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção e por isso a importância desse documento, que criou a prerrogativa, por exemplo, a gente ter as nossas constituições. Tá? Então, por isso que a gente tem uma Constituição que está lá, que prevê tudo que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Tá? Portanto, a Constituição é maior do que todo mundo. Todo mundo no Brasil, não importa se é juiz, enfim, qualquer pessoa está submetido à Constituição. Ninguém é maior do que a Constituição. Tá? Bem, com isso, né, depois da aceitação do rei, começa a Assembleia Nacional Constituinte. Né? E aí, com a Assembleia Nacional Constituinte, se destacam dois grupos. Aqui que deveria ter o slide que eu confundi. Os dois grupos principais dessa Assembleia são os girondinos que representavam os interesses da alta burguesia e nobres liberais. Porque é uma galera que veio de uma região chamada Gironda, aí por isso tem esse nome de girondinos, tá? Bem, então era a alta burguesia, era uma galera que tinha um pensamento, era adepto da monarquia constitucional e alguns também eram adeptos da república também, tá? Mas eram os representantes da alta burguesia, a galera mais rica. Os jacobinos, que também surgem nesse momento, quer dizer, né, os jacobinos se destacam também,
Existiam vários outros grupos, tá? Mas os girondinos e os jacobinos são os mais importantes. Os jacobinos representam os interesses da média e pequena burguesia. Tinha uma ala mais radical, que era mais adepto das ideias republicanas, queriam reformas mais radicais na sociedade, na política, na economia. Tinham grupos dentro dos jacobinos que queriam uma igualdade social e econômica para as pessoas, enfim. Então, os girondinos, eu diria que eles eram mais conservadores, os jacobinos eram mais progressistas e radicais, tá? Só que existia um grupo ainda mais radical do que os jacobinos, que eram os cordeliers, que eram deputados ligados aos sans-culottes. Aí eu vou falar dos sans-culottes. Os sans-culottes eram um grupo, era a grande massa popular, porque os nobres e a burguesia tinham um jeito de vestir, que era ali uma calça branca, uma calça mais fina, branca, com meias que vinham até o joelho. Então, tinha um formato, tinha lá uma estética que a grande maioria da população não conseguia seguir, não conseguia copiar, porque não tinha dinheiro para comprar aquelas roupas, tá? Então, os nobres e a burguesia se vestiam de uma forma, com roupas requintadas, que grande parte da população não conseguia comprar. E aí, essa grande parte da população que não conseguia comprar essa roupa, tinha lá uma espécie de versão dessa vestimenta, né? Mas eles eram chamados de forma pejorativa de sem calças, ou sans-culottes. Sans-culottes, sem aquela vestimenta da nobreza e sem aquela vestimenta da burguesia, né? Tem uma foto, tem uma imagem aqui que designa isso melhor. Cadê? Vem aqui, minha filha. Aqui, ó. Essa aqui, porque esse aqui é uma representação dos sans-culottes. Você tem uma vestimenta, ele está sem meia, está com um sapatinho ali, está sem meia, tem uma calça listrada. Ele não tem a mesma calça dos nobres, tá? Então, por isso ele é chamado de sans-culottes, de forma pejorativa. Era o povo mais radical que existia. Era a galera mais radical, tá? Era uma galera que foi assim, era a galera que foi ali para tomar a Bastilha, era a galera que estava fazendo assalto, estava fazendo saques nos armazéns, nos depósitos, nas vendas, né, nos comércios da galera mais rica. Era a galera mais radical. Era o povo mais radical, o povo pau quebrava. Bem, então existiam esses três grupos, os girondinos, jacobinos e os cordeliers, que representavam uma face mais radical, né? Que era uma galera também, os cordeliers, eles não eram tipo camponeses. Os cordeliers eram também de uma baixa burguesia que representava os interesses dos sans-culottes, tá? Bem, na Assembleia Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte, há uma tentativa, eles estão tentando ali, porque o pau está quebrando nas ruas, e aí eles fazem uma tentativa de conciliação entre a burguesia e a nobreza, entre a burguesia e a aristocracia. Tá? E eles começam, gente, o rei já aceitou a Assembleia Nacional Constituinte, vamos ficar em paz todo mundo para o bem da França, né? Vamos tentar aqui resolver o problema. E aí, de forma interessante, assim, a coisa parece que está caminhando. Aí eles aprovam a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles aprovam a Constituição Civil do Clero em 1790, eles vão aprovar a Constituição Francesa. Então, eles fazem, nessa conciliação, a coisa começa a funcionar, principalmente para a burguesia. E a coisa vai fazer o pessoal, opa, pô, nobre, você até que é legal, hein, cara? Pô, depois eu pego meu telefone aqui, vamos trocar uma ideia, tal, vamos ali no Minas Tênis Clube, né? Então, eles começam a se conciliar. Mas enquanto eles estão se conciliando e estão tentando resolver as coisas, o problema da população mais pobre continua. E é essa que é a questão. E aí, para piorar, tá lá a aristocracia e a burguesia, né, fazendo seus conchavos, a população mais pobre continua fazendo um monte de revolta. No meio disso tudo, no meio dessa confusão toda, o bonitinho do rei, o que faz? O que ele vai fazer?
Sim, gente, eu vou aproveitar que esse povo tá tudo aqui ocupado, preocupado com o Covid, vou passar... quer dizer, isso é outra coisa. Mas eu vou aproveitar que esse povo tá aqui preocupado com outras coisas, eu vou fugir. O rei vai tentar fugir, o safadinho, gente. Ele vai disfarçar, ele estava ali em Paris, né? Aí ele vai ficar disfarçado, vai se vestir como um nobre, como um burguês ali. Pega ele, o Luís XVI, né? Pega a Maria Antonieta, pega ali os seus filhos, pega ali os funcionários mais próximos, foge e vai fugir. De madrugada ali, pega o carrinho dele, pega a carruagem dele e tá. Aí ele sai de Paris. Por quê? A Maria Antonieta era austríaca, então, e nesse instante tá tendo uma mobilização de exércitos no exterior para acabar com a Revolução. E muito dessa mobilização internacional se dá pela ajuda do rei Luís XVI, porque ele criou um grupo privado no Telegram e falou assim: ó, moçada, vamos ataca pelo norte, ataca pelo sul. O rei estava traindo a Revolução. Ele aceitou a Constituição, mas ele estava traindo. Ele estava ajudando tropas internacionais a tomarem a França, para acabar com a Revolução. E aí ele tenta fugir. Ele prepara todo um esquema lá e tenta fugir. Só que quando ele estava chegando em Varennes, ele é reconhecido. O pessoal fez no pedágio lá, e aí, beleza, o que você está levando? É o rei! Aí a galera, o pessoal grita, cria-se uma balbúrdia. Ele foi reconhecido, eu acho que inclusive de madrugada. Cria lá assim, uma convulsão. Ele quase foi assassinado. O povo fica enfurecido. A pila começa a falar assim, safado. E aí o rei, então, é descoberto na tentativa de fugir. E aí o negócio que já não tinha... a situação social do pau quebrando nas ruas já não tinha sido resolvido. No momento em que a burguesia e a aristocracia estavam lá se namorando, o rei tenta fugir, aí o negócio degringola. E aí o pau vai quebrar de novo na França, tá? Com isso, não, quer dizer, enfim, uma coisa importante também que foi feita, quer dizer, eu não vou poder avançar mais porque a gente chegou, é impressionante, cara, eu precisava falar tanto mais coisa. Enfim, vamos parar aqui na fuga do rei. O que vai acontecer com o rei? O que acontecerá com a rainha? O que acontecerá com a família? O que acontecerá com os nobres? Será que ele sobreviverá? Será que ele se tornará rei novamente, absolutista? Não percam as cenas do próximo capítulo dessa incrível novela. E aí, moçada, alguma questão, alguma dúvida, alguma angústia que vocês gostariam de compartilhar? Tá tudo certo aí? Vocês